Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia. Hoje vamos dar continuidade no livro de Daniel, falando do capítulo de número 7, capítulo de número 8. Será outra vez uma bênção. Eu peço que você fique aí, não saia daí, eu volto já. Você é bem-vindo todos os dias aqui de segunda a sexta-feiras, aqui na Palavra das 15, aonde nós ministramos a Palavra de Deus. Uma palavra de edificação, uma palavra de aconselhamento, reflexão, palavra de bênção. Todos quantos me acompanham por este canal são abençoados pela palavra, uma palavra que alimenta. Eu quero dizer para você, quanto mais você interage comigo nestes vídeos, mais o Evangelho chega além, esse Evangelho chegará mais e mais pessoas, em mais nações. Então você pode comentar nesses meus vídeos, faz um favor, comente aí alguma coisa, gostou, não gostou, desta forma mesmo, não penso assim, não tem problema, deixe o seu like, também pode interagir nas plataformas, você me encontrará aí além do meu canal aqui no YouTube, e você pode se inscrever, me segue de alguma forma, faz alguma coisa, contribui para que o Evangelho vá mais longe. Você pode contribuir por aqui também, você que ama a obra missionária, nós temos aqui um Pix diretamente para a conta missionária dos países que nós temos missionários, que são 11 países que nós estamos pregando a palavra do Senhor, tem pessoas lá trabalhando, construindo, nós temos creches, ganhando almas, falando do amor de Deus. Eu sou o pastor João Guimarães, da cidade de Americana, o pastor presidente da De Plena Paz. Você que mora na região, vem visitar os nossos cultos que acontecem todo domingo às 18h30, segunda-feira às 19h30, sexta-feira às 19h30. Você é sempre bem-vindo aqui. Venha aprender mais, venha cultuar conosco, venha entregar o seu culto. Você é sempre bem-vindo em nosso meio. Palavra das 15, Daniel capítulo 8 e versículo também, versículo 19. Diz assim, Daniel capítulo 8 e versículo 19. E disse: vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O capítulo de número 7 de Daniel e o capítulo de número 8, esses dois capítulos, eles apresentam um relato de visões que Daniel teve. Daniel teve a primeira visão, depois Daniel teve a segunda visão. A primeira visão que Daniel teve, ele viu subindo do mar animais diferenciados, animais com chifres diferentes, animais com dentes diferentes, animais que apareciam algo fora da normalidade, chifres diferentes, mais que um. Então, Daniel teve visões no capítulo 7 de animais, de reinos, de domínios, de homens arrogantes. E ele teve também uma visão de um ancião, ele teve a visão também de um livro que se abria. Ele viu também na visão dele um como filho do homem que chegou e assumiu o trono. E o texto sagrado diz que este trono agora, ele não terá fim. Isso está no capítulo de número 7. Aí no capítulo de número 8, ele teve a outra visão. Esta visão do capítulo 8, ele viu um carneiro com 2 chifres. Depois ele viu um bode muito forte que lutava com este carneiro. E ele viu também o chifre deste carneiro sendo quebrado
e depois nascendo mais 4 chifres, e esses chifres são nações que irem surgindo em toda esta situação. Ele viu muitas coisas e depois ele viu a interpretação. Então, no capítulo 8 e verso 17, quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Quem aproximou? Vou voltar um pouquinho, o verso de número 15 de Daniel 8, diz assim: enquanto eu, Daniel, observava a visão, tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem, e eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a este homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé e disse: vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Ele vem detalhando depois a respeito do carneiro, a respeito dos chifres do carneiro e a respeito das nações. No versículo de número 26, a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Verso 27, eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. O que tinha nestas visões de Daniel, o capítulo 7 e o capítulo de número 8. Estas visões, essas visões são revelações do tempo do fim. Revelações do que iria acontecer e o que vai acontecer. Então estava falando exatamente do final de todas as coisas, final dos tempos, daqueles que o próprio Jesus trouxe uma surpresa para os seus discípulos quando ele saía do templo. Isso está em Mateus 24. Ele saiu do templo, os discípulos convidaram para ele olhar as construções. Mateus 24, verso de número 1. E quando ele olhava as construções, ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, isso está no verso 2 de Mateus, capítulo 24. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o final da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos fazem essas 3 indagações. Quando serão essas coisas? Quando será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Eles queriam saber três ocasiões. A primeira ocasião é o templo ser destruído, que seria a morte de Jesus. A outra ocasião, queria saber o sinal da sua vinda. E a outra ocasião que eles estavam curiosos, era o fim dos tempos. Então Jesus responde para eles. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Primeira coisa,
tenha cuidado, porque haverá enganação. Então, primeira coisa, você tem que ser prudente, você tem que ser zeloso. Jesus começou desse jeito. Segundo, Jesus diz, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso acontecerá. Muitos virão em meu nome. Jesus está dizendo aqui, muitos virão com a Bíblia, dizendo que é de Deus. E, na verdade, só enganarão. Então, muitos enganarão com o nome de Deus, com a Bíblia Sagrada. Isso que ele diz em meu nome, com a palavra de Deus, enganarão a muitos. Será que nós já não estamos vivendo nesta época? Você já tem percebido que esta época já chegou, esta época? Então ele segue dizendo, no verso 6 de Mateus 24, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, será que já tem rumores de guerras? Será que já tem guerras em nosso meio? Já tem inundação? Já tem chuvas aqui no nosso país? Já tem enchentes em nosso país? Será que já tem rumores de guerras? Será que já está tendo guerras bem próximo de nós? Com certeza. Isso são sinais. E o verso 7 ele diz, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Ainda não será o fim. E nós não temos aqui tempo para dizer. Então eles queriam saber quando aconteceria a destruição do templo, literalmente, 70 anos depois, e a destruição do templo que Jesus falava era do seu próprio corpo. E também, sobre os sinais, eles estão aqui apresentando. Agora, o fim nós não temos tempos para falar, mas eu quero refletir com você, aqui nesse resto dos minutos que nos faltam. Daniel teve uma visão lá no seu tempo, há quase 600 anos antes de Jesus. Jesus vem reiterando, reafirmando essas promessas que iria acontecer, esses anúncios que irão acontecer. O tempo se passou e sinais estão se cumprindo. Eu venho aqui para dizer para você na tarde desse dia, cuida da sua vida. Procure estar preparado, porque tudo o que está escrito acontecerá e já está acontecendo. Os sinais dos fins já está chegando, já está acontecendo os sinais. Então, refletimos sobre isso e vamos nos preparar, porque Jesus fez uma promessa, lá em Atos capítulo 1, que ele voltaria. Então, da mesma forma que foram vistos subir, ele voltaria. E nós estamos aguardando a volta do Senhor. Se você ainda não está preparado, se você ainda não pensou nisso, recebe esta palavra nesta tarde de reflexão. Jesus está a portas. Jesus vai voltar. O mundo não é promissor. A nossa época não promete nada. Nós estamos aqui aguardando a volta do Mestre. Virá tempos difíceis ainda. Virá tempos de dores nesta terra. Há uma promessa de tempos difíceis nesta terra. Mas o Senhor prometeu também que ele viria resgatar os seus filhos. Eu quero que você, eu e você, faça parte deste povo
que Jesus virá buscar, para levar para com ele, para morar na Nova Jerusalém, para morar nas mansões celestiais. Nós temos um foco, e o nosso foco é somente o céu. Então vamos permanecer firme, vamos permanecer constante, vamos permanecer fiéis, vamos aguardar a volta do Senhor, porque tudo irá se cumprir e nós precisamos estar em pé, aguardando a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fica com esta reflexão e com este aconselhamento do céu para você na tarde desse dia. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, eu venho apresentar todos que estão comigo, Senhor, aqui nesse vídeo, meu Pai, que sejam abençoados por esta palavra e que ela venha ser, meu Deus, trazer uma reflexão, um despertamento na vida de cada um. Pai querido, Pai bondoso, em nome de Jesus, venha restaurar vidas, ser provisão, curar a enfermidade, sarar o doente, levanta o caído, fortalece o fraco, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus.